A China tem a maior fronteira terrestre do mundo. 22.800 quilômetros divididos com 14 países. O maior exército em número de soldados ativos do planeta. A segunda maior economia da história humana. E mesmo assim, a China tem medo do mar. Hoje você vai entender por que isso acontece. E no final vai perceber que a próxima grande guerra não vai começar numa fronteira terrestre. Vai começar num corredor de 65 quilômetros de largura. Bem-vindo ao tabuleiro contingencial. Antes de começar, uma pergunta. Você sabe qual é o maior pesadelo de qualquer líder chinês desde Mao até hoje? Não é Taiwan, não é os Estados Unidos, não é a OTAN, é a geografia. A China parece invencível no mapa, mas quando você entende como esse território funciona na prática, tudo muda. Vamos ver isso em 5 partes. A prisão geográfica, o petróleo, o cerco de ilhas, Taiwan e a resposta da China. Presta atenção porque cada parte muda a forma como você vai ler qualquer notícia sobre China, Taiwan ou Pacífico daqui para frente. Olhe para o mapa da China. A China é o 4º maior país do mundo em território e tem a maior fronteira terrestre do planeta. 22.800 quilômetros com 14 países vizinhos. Mas aqui está o paradoxo que ninguém conta. Você pode estar pensando, a China não tem a Rota da Seda? O corredor terrestre? Tem. E é real. Mas tem 2 problemas que o mar não tem. Primeiro, volume. 90% do comércio mundial vai por navio. Rotas terrestres movem uma fração disso. Um único navio porta-container carrega o equivalente a milhares de caminhões. A escala não é comparável. Segundo, e esse é o mais importante, estabilidade. O corredor terrestre da China passa pelo Cazaquistão, pelo Afeganistão e pelo Paquistão. Regiões com conflitos ativos, governos frágeis e risco permanente de bloqueio. O Afeganistão é o exemplo mais direto. A China investiu na rota e o Talibã voltou ao poder em 2021. Uma guerra civil fecha uma rota terrestre da noite para o dia. O mar é imprevisível, mas pelo menos você sabe quem controla. A terra não. E além das rotas, existe outro problema que nenhum corredor terrestre resolve: o petróleo. A oeste, o Himalaia e o Tibete. As maiores montanhas do mundo. Ninguém invade por ali, mas também ninguém exporta petróleo por ali. O deserto de Gobi fecha o norte. A selva densa fecha o sudoeste. A China está rodeada de barreiras naturais que a protegem por terra e a aprisionam pelo mar. Porque a única saída viável para o volume de comércio e energia que a China precisa é pelo oceano. E o mar da China não é livre, é cercado. Ao leste, Japão e Coreia do Sul, aliados militares dos Estados Unidos. Ao sul, Taiwan, Filipinas, Indonésia, com acordos de segurança americanos. Ao sudoeste, o ponto mais crítico de toda a estratégia chinesa. Esse não é um problema de hoje, é um problema de séculos, e é o que explica cada movimento chinês no Pacífico nas últimas décadas. Agora você deve estar se perguntando, por que o sudoeste é o ponto mais crítico se a China tem inimigos em todos os lados? A resposta está num corredor que tem apenas 65 quilômetros de largura. E é esse corredor que pode derrubar a China sem um único tiro. O Estreito de Malaca tem 800 quilômetros de comprimento. No ponto mais estreito, apenas 65 quilômetros de largura. Para ter referência, é a distância de São Paulo a Campinas. Por ali passa 80% de todo o petróleo que a China importa, todo o combustível das fábricas chinesas, toda a energia que move o maior exportador do mundo, passando por um corredor de 65 quilômetros controlado por Singapura, aliada do Ocidente. Em 2003, o próprio presidente chinês, Hu Jintao, nomeou esse problema publicamente. Chamou de Dilema de Malaca.
Agora imagine o cenário. Estados Unidos e China entram em conflito. A Marinha Americana posiciona navios na entrada do Estreito de Malaca. Em 72 horas, o petróleo para de chegar à China. Em semanas, as fábricas começam a fechar. Em meses, a economia entra em colapso, sem disparar um único tiro. E você deve estar pensando, mas a China já sabe disso? Ela não fez nada? Fez. Está fazendo agora. Mas o problema é maior do que Malaca. Porque mesmo que a China resolva o problema do petróleo com rotas alternativas, existe uma barreira que ela não consegue ignorar. Uma linha de ilhas que fecha o oceano em todos os lados. E essa linha tem um nome. Os estrategistas americanos chamam de primeira cadeia de ilhas. Começa no Japão, passa por Okinawa, Taiwan, Filipinas, Indonésia. É um arco completo que forma uma barreira entre a China e o Pacífico aberto. Cada ponto desse arco tem bases americanas ou acordos militares com os Estados Unidos. Para a China projetar sua marinha para o Pacífico aberto, precisa cruzar essa cadeia. Em tempo de paz, isso é um obstáculo. Em tempo de guerra, é uma armadilha completa. Os Estados Unidos mantêm grupos de batalha com porta-aviões posicionados permanentemente no Pacífico. Cada porta-aviões americano carrega mais poder de fogo do que a maioria das forças aéreas do mundo. A China está cercada por eles. Agora, no centro exato dessa cadeia, existe uma ilha, que a China chama de província rebelde, que não é reconhecida como país independente pela maioria das nações. Você provavelmente já ouviu falar dela como uma questão política, mas no tabuleiro contingencial, ela não é uma questão política. É a peça mais valiosa do tabuleiro do Pacífico. E se você está aprendendo algo até aqui, deixa o like agora, porque o próximo bloco explica por que dois dos maiores exércitos do mundo estão apontados um para o outro por causa de uma ilha menor que o estado do Rio de Janeiro. Taiwan tem 36 mil quilômetros quadrados, 23 milhões de habitantes e fabrica 90% dos chips semicondutores mais avançados do mundo. Antes de continuar, você precisa entender o que é um chip semicondutor, porque sem entender isso, você não vai entender por que Taiwan vale mais do que qualquer divisão de tanques. O chip é o componente que faz tudo funcionar. Smartphone, carro moderno, sistema de defesa, inteligência artificial, data center. Nada disso existe sem chip. A empresa taiwanesa TSMC é responsável por 90% da produção dos chips mais avançados do mundo. Fabrica os chips do iPhone, dos servidores da Amazon, dos sistemas militares americanos e dos equipamentos de telecomunicação globais. Se a China controlar Taiwan, controla esse fornecimento. Pode cortar o acesso de qualquer país rival à tecnologia avançada. Pode paralisar economias inteiras sem um único soldado. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Taiwan não é estratégico só pela economia. Geograficamente, Taiwan é a chave da primeira cadeia de ilhas. Se a China controlar Taiwan, uma brecha se abre na cadeia. A China passa a ter saída direta para o Pacífico aberto. O cerco se desfaz. É por isso que os Estados Unidos afirmam que vão defender Taiwan militarmente. É por isso que a China diz que Taiwan é questão de soberania, não de geopolítica. É por isso que os dois maiores poderes militares do planeta mantêm confronto permanente num estreito de 180 quilômetros de largura. Taiwan não é uma ilha. Taiwan é simultaneamente o chip mais valioso e a porta mais cobiçada do tabuleiro do Pacífico. E talvez você esteja se perguntando, a China sabe de tudo isso. Então, o que ela está fazendo para mudar esse cenário? 4 movimentos, simultâneos, há décadas. Movimento: as ilhas artificiais. No Mar do Sul da China, a China aterrou recifes e construiu bases militares do zero. Pistas de pouso, mísseis e radares em território que antes era água. Expandiu suas fronteiras marítimas de fato.
sem pedir permissão a ninguém. Mas ilhas artificiais não resolvem o cerco completo. Segundo movimento, a iniciativa Cinturão e Rota. Mais de US$ 1 trilhão em infraestrutura em mais de 140 países. Portos no Paquistão, no Sri Lanka, em Djibouti na África. Cada porto é uma rota alternativa fora do controle americano. Mas portos alternativos não resolvem a falta de poder naval. Terceiro movimento. A maior frota naval do mundo em número de navios. Em 2000, a China tinha uma marinha basicamente costeira. Hoje tem porta-aviões próprios, submarinos nucleares e destroyers de última geração. Capacidade de romper o cerco pela força, se necessário. Mas os Estados Unidos ainda têm vantagem tecnológica naval. Quarto movimento. As alianças estratégicas. China e Rússia fazem exercícios navais conjuntos. China e Irã têm acordo de cooperação de 25 anos. O corredor econômico China-Paquistão dá acesso ao Oceano Índico sem passar pelo Estreito de Malaca. A China está construindo um mundo paralelo de rotas, portos, alianças e força naval, onde os Estados Unidos não têm controle total. No tabuleiro contingencial, a China não está esperando ser libertada. Está construindo a própria saída, peça por peça, porto por porto, ilha por ilha. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje. A China tem 22.800 quilômetros de fronteira terrestre, mas toda essa fronteira por terra não resolve o problema, porque o comércio e o poder no século XXI dependem do mar. O Estreito de Malaca concentra 80% do petróleo chinês num corredor de 65 quilômetros, que pode ser bloqueado sem um único tiro. A primeira cadeia de ilhas fecha a saída da China para o Pacífico aberto, com bases americanas em cada ponto do arco. Taiwan concentra 90% dos chips avançados do mundo e é a chave geográfica que mantém o cerco travado. E a China está respondendo com ilhas artificiais, rotas alternativas, a maior frota naval em número de navios e alianças estratégicas em todos os continentes. No tabuleiro contingencial, a China não tem medo dos Estados Unidos. A China tem medo do próprio mapa. E a guerra que pode mudar o mundo não vai começar com um exército atravessando uma fronteira. Vai começar quando um navio de guerra entrar no Estreito de Malaca. Na sua opinião, a China vai conseguir romper esse cerco geográfico ou os Estados Unidos vão manter o controle dos oceanos? Se inscreve no tabuleiro contingencial, porque aqui a gente não escolhe time, a gente lê o tabuleiro.